Aí uma coisa que me chamou a atenção é que ele até levantou a gola aqui da camisa, ó, pra ficar que nem as fotos de Joseph. Eu falei, mas peraí, a reencarnação precisa botar a gola do mesmo jeito que Joseph botava? Não faz muito sentido isso aqui, né? Com a gola alta. A gente não usa a gola assim hoje. Tá? E aqui é o texto que eles compartilham, né? Vou ler um trecho, evidentemente. Em plena harmonia com a doutrina das múltiplas mortalidades ensinada por Joseph Smith. Mas a agressividade do movimento Mormon Eita, somos agressivos. ter dos cristãos uma resposta à altura. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse homem afirma ser a reencarnação de Joseph Smith, o profeta. Ou seja, Joseph Smith, como nós membros da Igreja de Jesus Cristo compreendemos, não estaria no outro lado do véu, mas sim na pessoa deste homem aqui, Maurício Berger, no sul do Brasil, movimentando todas as coisas por lá. Então, vê só, além dessa afirmação, ele também se diz o profeta dos últimos dias, e não o presidente Russell M. Nelson. E ele lidera um movimento chamado os Mormons do Segundo Convite, essa é uma das nomenclaturas deles. E esse movimento ele começa no município de Agudo, no Rio Grande do Sul, e no Morro Agudo, que é dentro desse município, haveria ali acontecido manifestações angélicas, eles tiveram uma série de revelações. E uma peça-chave do movimento deles, né, que seria uma ramificação do movimento dos Santos dos Últimos Dias, é que eles afirmam ter a parte selada do livro de Mormon. Tá? Então, a gente vai lidar com toda essa situação. É claro que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, enxergamos isso como apostasia, tudo que é falado aqui, e a gente vai analisar tudo isso de perto, e eu vou te falar coisas muito importantes a respeito dessa história toda. E mais, nós vamos reagir também a um ministro presbiteriano, um ministro religioso da fé presbiteriana, que diz que nós somos agressivos, né? Que a obra missionária e o jeito que a gente compartilha a mensagem é um jeito agressivo. E ele faz isso numa reunião ali da igreja dele. Eu acho incrível esse tipo de situação, que ao invés deles focarem em pregar a respeito de Jesus Cristo, eles estão despendendo o tempo deles para falar mal da gente. Tá? Mas enfim, na reunião da igreja deles. Tá? Muito bem, então a gente vai falar sobre todas essas coisas. Agora, você que já faz parte do clube de membros do canal, já está sabendo aonde será a minha aparição para poder falar da igreja e esclarecer um monte de coisa que falam da igreja aqui na internet. Então, essa aparição, ela tem o potencial de ser a maior aparição de um membro da Igreja de Jesus Cristo que fala ostensivamente a respeito da igreja aqui na internet. É um canal muito grande e eu estou muito feliz com isso, né? Por conta desse trabalho independente. E a gente tem a possibilidade de tudo isso acontecer. Estou costurando isso nos bastidores, certo? Peço para você que é membro do canal que não revele ainda para o grande público. É um privilégio, é um presente que eu quis dar para você saber de antemão. E a você que ainda não é membro, faz parte do clube de membros, porque é fundamental para que esse canal continue respirando e tudo que a gente já conseguiu fazer aqui, que você faça parte do clube de membros. Tá? Então, QR Code na tela, link na descrição, link no primeiro comentário fixado e o próprio botão do Seja Membro para você se tornar membro. Faz tudo o que você puder para fazer parte do clube de membros e apoiar esse trabalho que é independente. Eu só posso contar contigo para a gente conseguir tudo que a gente está alcançando aqui. Tá bom? E desde já agradeço aos membros que sempre estão confirmando o quanto que é bom e o quanto que vale a pena fazer parte do clube de membros desse canal. Certo? Perfeito. Muito bem. Então, a gente vai ver aqui o vídeo que os Mormons do Livro Selado prepararam para afirmar que o Maurício Berger é a reencarnação de Joseph Smith, né? E vamos lidar com a situação. Vamos lá. Primeira coisa a respeito do vídeo deles, né? Isso aqui é uma página deles, certo? O Livro Selado de Mormon, pelo que eu vi ali. Muita gente tem afirmado que essa fotografia não seria uma fotografia verdadeira
de Joseph Smith, né? Até queria entender por que vocês estão utilizando ela. E se vocês têm alguma confirmação de que essa fotografia seria verdadeira, certo? Mas muita gente afirmou que não seria, tá? Eu não fiz nenhum tipo de investigação acerca deste tema, mas é o que se fala, né? Mas vamos continuar acompanhando aqui. Outro detalhe. Rapaz, vocês poderiam chamar algum editor de vídeo melhor, né? Assim, sinceramente, o editor de vídeo de vocês é horrível. Que zoom horrível é esse na foto? Aqui não tô nem entrando no campo religioso, é a edição do vídeo. Olha, botar a foto crescendo assim na tela, dá até um susto, fica até incomodado aqui, olhando. Não fica agradável de ver, né? Mas vamos lá. Olha lá! Aí recortou, só recortou o rosto assim. Rapaz, que negócio é esse, cara? Hoje em dia, tanto programa de edição gratuito aí que dá pra fazer um negocinho melhor que esse. Enfim. Aí botou a foto de Maurício Berger, assim, cortadinho também. Rapaz, aí quer dizer que essa é a evidência de que ele seria a reencarnação de Joseph Smith? Aí coloca ele assim de lado, né? Porque algumas fotos de Joseph, ele tem o nariz mais curvadinho assim, pra ver se parece. Aí uma coisa que me chamou a atenção é que ele até levantou a gola aqui da camisa, ó, pra ficar que nem as fotos de Joseph. Eu falei, mas peraí, a reencarnação precisa botar a gola do mesmo jeito que Joseph botava? Não faz muito sentido isso aqui, né? Com a gola alta. A gente não usa a gola assim hoje, tá? Então me parece meio forçado pra ficar parecido. Aí vamos lá. Vixe, Maria. Agora aplicou o efeito aí do Otone, né? Sei lá qual foi o efeito que eles aplicaram. Aí, aqui é o texto que eles compartilham, né? Vou ler um trecho, evidentemente, do que eles falam aqui a respeito desse vídeo. Diz assim: em plena harmonia com a doutrina das múltiplas mortalidades ensinada por Joseph Smith, bem como com o retorno dele e dos primeiros elders da igreja em um futuro predeterminado por Deus, a visão de sua missão como algo contínuo e transcendente ganha profundidade ao se avaliar suas próprias palavras proferidas antes de seu martírio em Carthage. Em seu último discurso à legião de Nauvoo, ele afirmou com clareza que estava indo como um cordeiro ao matadouro, acredito, né? Mas aqui está escrito matador. Acredito que seja matadouro, né? Mas também declarou com ênfase: eu vos prometo isto, quando eu voltar para vos guiar, porque voltarei para vos preparar um lugar para que, onde eu estiver, estejais vós comigo. Então, essas seriam as evidências, né, que eles apresentam de que Joseph Smith estaria reencarnando em Maurício Berger, certo? E vê só, ao longo da história da igreja, sempre se tentou anexar algumas doutrinas que não eram a doutrina oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com supostas intenções de declarações, ou seja, eles pegavam um pedaço de uma declaração e criava-se uma doutrina em cima disso, né? Outros líderes, de fato, afirmaram coisas que poderiam dar a entender que haveria uma doutrina da reencarnação na igreja, mas isso não é canônico, tá? Vamos colocar nesses termos. Então, e os líderes, eles têm as suas opiniões individuais, mas isso foi uma coisa mínima, né? Então, você vê, uma igreja que tem milhões de membros, tá? E que teve as suas centenas, teve as suas milhares de pessoas, ou seja, inúmeras cabeças para pensar em as coisas mais variadas, e, inevitavelmente, alguma delas vai falar alguma coisa
que não faz parte do corpo de doutrina da igreja, e aí as pessoas podem pegar aquilo e falar, não, tá vendo, esse líder da igreja falou tal coisa, então isso daí era um ensinamento que estava oculto. Ou seja, é muito fácil produzir esse tipo de situação, tá? Então, isso é muito curioso. Mas eu acredito que acerca de Maurício Berger, os melhores argumentos sobre o movimento inteiro, eles não estão nessa história aqui, mas eles estão presentes no site Intérprete Nefita, né? Que diz o seguinte aqui, ó. Uma análise... Eita, esse cinza parou aqui. Uma análise da suposta tradução da parte selada do Livro de Mórmon no Brasil. Uma análise investigativa, e de fato você pode acreditar que essa análise é investigativa mesmo, do trabalho de Maurício Berger e sua suposta tradução da parte selada do Livro de Mórmon. Então, esse texto aqui, essa análise investigativa foi publicada pelo Luiz Botelho, que faz parte do Intérprete Nefita, é um site de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e ele se propõe a analisar diversos temas, né? Alguns definem eles como apologistas da Igreja, certo? E esse daqui é a melhor análise que existe acerca dos Mormons do Segundo Convite, né? Do pessoal do Maurício Berger. É de fato uma análise investigativa, e eu recomendo a todos os membros da Igreja que sempre que se depararem com os Mormons do Segundo Convite, que leia essa análise aqui, tá? Porque aqui estão os melhores argumentos e, de fato, foi feita uma análise investigativa. Então, veja só, uma das coisas que a gente vai encontrar aqui, e só fazendo um parênteses aqui, o Luiz Botelho, que quem publicou isso aqui, ele, pelo menos no passado, não ia muito com a minha cara, tá? Ele não gostava, aparentemente, da forma que eu fazia vídeos, eu não sei o que é, mas uma vez ele me criticou, né? Ele falou que ele já fazia um trabalho de defesa ao evangelho por muito tempo, e aí quando eu comecei a aparecer, eu comecei a chamar muita atenção do povo, ele ficou um pouco incomodado e expressou esse vídeo. Mas sem problema nenhum com você, Luiz Botelho, eu acho seu trabalho excelente, aliás vou indicar ele, porque é muito bom mesmo, é o melhor que eu conheço acerca desse tema, tá bom? Então, ele dá aqui mais ou menos a introdução que eu dei a respeito do movimento do Maurício Berger, né? Ele dá uma informação a mais aqui, ó. Nos últimos anos, um grupo de membros e ex-membros da igreja liderados por Maurício Berger tem promovido um relato de visões angélicas. Tá? Você vê que o movimento deles é composto de membros da igreja e ex-membros. Aliás, Maurício Berger, ele foi excomungado da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí, olha só que interessante. O Luiz Botelho, do Intérprete Nefita, ele já começa a levantar aqui algumas pessoas que já proclamaram ser a reencarnação de Joseph Smith e até de Hyrum Smith. Né? Então ele cita aqui, ó, Christopher Nemelka proclamava ser a reencarnação de Hyrum Smith. Jim Harmston proclamava ser a reencarnação de Joseph Smith. Denver Snuffer diz ter recebido visitas de Jesus Cristo, iniciando em seguida uma cruzada contra a igreja. Então tem uma série de pessoas aqui que já afirmaram ser alguma coisa da igreja, reencarnação, profeta, seja lá o que for, conforme muito bem levantou o Intérprete Nefita. Não é uma novidade o que o Maurício Berger afirma, tá? Isso é fato, isso daqui não tem como ele retrucar. Se o que ele está falando é verdade ou não é outra história, e a gente vai aprofundar nisso aí. Mas é interessante que você saiba dessas coisas. Aí aqui, ó, o Maurício Berger, o pessoal da igreja dele, uma época publicou uma dessas aparições angélicas, né? Então seria essa foto aqui que você está vendo. Isso daqui seria um anjo, né? Pelo que ele falou. E aí, de acordo com a análise do Luiz Botelho, quando você dá zoom na foto, tem um risco que caracterizaria uma ilustração digital ou digitalização de um desenho feito à mão, né? E não uma aparição angélica. Então, e se pega aí alguns outros defeitos também que ele vai apresentar, né? Agora, ele faz uma análise forense das supostas placas de ouro do Livro de Mórmon, tá? Que ele enxerga diferenças do Livro de Mórmon selado, que
essa turma alega ter, e das placas do livro de Mórmon, né? Então as placas aí teriam diferenças, conforme a igreja descreve, conforme eles escrevem. E aí, ó, olha só que interessante. Aqui, ele pega e ele analisa que quem fabricou as placas errou em alguns pontos e teria feito com objeto de ponta esférica e tem mais pressão em a parte final dos caracteres você tem uma pressão feita que caracterizaria que um objeto de esfera de ponta esférica teria feito isso. Eu achei muito interessante, tá? E outro detalhe que ele coloca aqui também, que o Luiz Botelho apresenta pra gente, que é um membro da igreja, é que os mesmos caracteres que aparecem num falsificador já conhecido chamado Mark Hofmann, numa obra que ele produziu, também aparecem nas placas do suposto livro selado da turma do Maurício Berger, né? Então, ou seja, caracteres que foram falsificados pelo Mark Hofmann aparecem lá nas placas do livro selado. Aí, esse ponto é que é o ponto crucial. Olha só, Olha só o que o intérprete nefita afirma aqui, ó. Maurício admitiu ter pedido a Jader que prestasse um falso testemunho. Em 24 de março de 2018, Jader Pereira afirmou que Maurício Berger pediu a ele que mentisse para a Igreja de Jesus Cristo, prestando falso testemunho de ter visto o anjo entregar as placas. Em conversa registrada por um membro de um dos ramos da restauração, Jader diz que ele, Maurício, queria que eu testificasse para meus líderes 4 anos atrás que eu havia testemunhado a entrega das placas a ele pelo anjo Moroni. Mas eu disse que jamais faria isso, porque a mentira não vem de Deus. Desde aquele dia, o Espírito Santo tem me confirmado sua falsidade. Jader, além disso, negou o relato anterior da ligação de um dos 3 nefitas e reafirmou seu testemunho do livro de Mórmon e da Igreja de Jesus Cristo. Então, aliás, ainda teve uma ligação angélica também, ou seja, o anjo utilizando o telefone, né, para essa turma aqui do livro de Mórmon selado. Aí, ó, curiosamente, Maurício publicamente admitiu ter pedido a Jader que mentisse e afirmou: eu não vi nenhum problema em pedir isso a ele, porque eu tinha muita certeza de que um dia Moroni mostraria pessoalmente as placas a ele. Eu tinha certeza de que assim que Moroni confirmasse tudo, ele, Jader, não ficaria desapontado comigo, mas ele não se permitiu essa oportunidade. Ou seja, pode mentir, que depois Moroni vai mostrar. Aí fica fácil, né? Então, isso daqui é crucial para você ver o cerne do movimento. Então, se de fato essas afirmações do intérprete nefita estiverem corretas, ele coloca as fontes ali no final, de onde foram feitas essas declarações do Maurício Berger, isso é que coloca em xeque todo esse movimento, né? Só que o fato é que as pessoas, elas, por mais que você mostre a verdade, né, se ela está apegada àquilo ali e ela coloca no campo da fé, só que de maneira irracional, não tem o que você fale, não tem o que você mostre que a pessoa vai largar daquilo ali, né? Mas isso daqui é crucial e eu entendo que é o maior golpe no movimento dos Mormons do livro selado, né? Que eles tiveram vários nomes, por isso que às vezes eu fico meio assim. Teve Projeto Sião, Mormons do livro selado, Mormons do segundo convite, vocês precisam definir um nome aí. Mas tem uma outra parte aqui da análise do Luiz Botelho, que ele compara as espadas, né? Vou até mostrar isso aqui, ó. Eu sei que eu estou levando um tempo aqui, mas olha só que interessante. O movimento do Maurício Berger afirma até a espada de Labão. Mas aí o Luiz Botelho foi investigar e ele acha uma espada chinesa que tem o mesmo modelo, basicamente. Se acha a mesma fissura que essa espada chinesa tem, que a suposta espada de Labão do Maurício Berger tem. Então, quer mais o quê? Né? Eu acho que isso daqui simplesmente coloca em xeque todo o movimento, pelo menos no campo intelectual. Agora, como isso vai se traduzir para as pessoas é uma outra coisa. E esse é um desafio muito grande, né? Então,
É assim que a banda toca. Agora, vocês, os mormons do livro selado, né, como vocês gostam de ser chamados, cara, vocês podem viver a fé de vocês livremente, tá? Isso ninguém quer perseguir vocês, pelo menos não da minha parte, né? Não quer que vocês acabem por força do Estado ou por algum tipo de imposição que não seja a da razão, da verdade do testemunho, né? É nesse campo que a gente quer ficar, porque a gente acredita que as pessoas têm a liberdade de seguir o que elas quiserem, né? E a gente tem a liberdade de analisar o que vocês estão fazendo, uma vez que, inevitavelmente, quando vocês falam de Joseph Smith, o profeta Joseph Smith nos interessa também, então vocês afetam, sem ter forma de escapar, a nossa fé, né? Quando vocês falam que Maurício Berger é a reencarnação de Joseph Smith. O presidente Russell M. Nelson é o profeta de Deus escolhido nesses últimos dias para nos revelar a palavra do Senhor. E não um profeta no sentido distorcido que muitas pessoas têm, né? Um homem que vai comandando todo mundo de forma bruta. Assista, acompanhe as palavras do presidente Nelson, que você vai ver um líder que é o líder do amor, que é um líder que ensina também, sempre que é preciso. E que, se você acompanhar aquilo que ele fala, você vai poder sentir os frutos do Espírito descritos em Gálatas 5:22. Amor, felicidade, bondade e todos os outros que estão ali. Tá bom? Acompanhe as conferências gerais, acompanhe os discursos. Aliás, eu vou deixar um grupo aqui na descrição que são mensagens do presidente Nelson. Lá você vai acompanhar mensagens diárias curtas, assim, né? Textos curtos ali, onde você vai poder conhecer mais o presidente Russell M. Nelson, caso você não conheça, ou se você é membro da igreja e está me acompanhando, você vai poder ter porções diárias ali das palavras dos profetas, tá bom? Que a gente compartilha nesses grupos. Perfeito? Então tá bom. E só para aproveitar também, Joseph Smith é o profeta da restauração e ele não reencarnou, tá bom? Ele está do outro lado do véu fazendo a obra do Senhor. Perfeito? Então muito bem. Enquanto eu me seco aqui, agora nós vamos reagir ao ministro presbiteriano Sérgio Lima, que disse que a nossa mensagem é uma mensagem agressiva para com os evangélicos. Tá? E a gente vai entender o porquê que ele falou isso aí. Vamos acompanhar. Isso também acontece com as testemunhas de Jeová. Elas também têm um livro chamado de Nova Tradução para o Novo Mundo, me parece, ou Nova Tradução das Escrituras Sagradas para o Novo Mundo, né? Bom, a resposta que eu orientaria os irmãos a darem quando alguém chega e diz, olha, a Bíblia, sim, ela tem a sua importância, mas Joseph Smith, ou no caso lá, Russell, né? Os testemunhos de Jeová, Charles Russell, mas aqui nós temos uma coisa mais moderna, uma coisa mais atual, ou uma coisa que não está tão claro nas Escrituras. Então esse é o argumento deles, né? Bom, o nosso argumento deve ser em relação, primeiro, ao que cremos das Escrituras. Irmãos, as Escrituras, isso está soberbamente nos nossos símbolos de fé. As Escrituras foram formuladas, estou te ajudando aqui na resposta. As Escrituras foram formuladas basicamente em 3 grandes períodos. O período... Tá, vamos lá. Ele coloca como se nós menosprezássemos a Bíblia, né? Olha, a gente chega na sua casa e, a Bíblia não é tão importante assim, ou a Bíblia até tem a palavra de Deus, mas a gente tem uma coisa melhor aqui. E isso é fruto da propaganda dos críticos da igreja, certo? Que vão estar sempre contra a igreja, vão falar essas coisas, e aí o pastor acaba absorvendo esse tipo de crítica, mas não é a realidade. A nossa fé, ela dependeu da Bíblia. Joseph Smith só orou ao Senhor no bosque sagrado após ler Tiago capítulo 1, versículo 5, ou seja, a Bíblia é crucial na nossa religião. Ela é um livro sagrado. Ela é a palavra de Deus, assim como o livro de Mórmon para nós é a palavra de Deus também. Eles estão em perfeita harmonia. Não tem essa de que a gente quer amassar a Bíblia com o livro de Mórmon. Da onde? Não tem como. Você lê
você acompanha a história da igreja, a Bíblia é fundamental. Ela é parte do nosso cânon, certo? Mas vamos escutar aqui o que ele vai falar. Escrituras foram formuladas, estou te ajudando aqui na resposta. As escrituras foram formuladas basicamente em 3 grandes períodos. O período da teofania de Deus, que era quando Deus vinha e falava com os nossos pais antigos, no caso Moisés e outros, né, de Adão para frente, mas até Moisés nós temos o chamado período da teofania. Então, enquanto isso, ali no período da teofania, uma parte das escrituras foram elaboradas. Depois, Deus deixou de trabalhar como uma forma única a teofania e passou a trabalhar mais com profecias. E aí nós temos a segunda parte das escrituras sendo elaborada. O período das profecias é longo e nós temos todos os profetas nas escrituras. E depois dos profetas e das profecias, nós temos o terceiro período histórico, que é o período apostólico, que é quando a terceira parte das escrituras são feitas. Então, nesses 3... Tá bom, o que ele está querendo dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que existem 3 períodos relacionados às escrituras e a forma como Deus se manifesta para o seu povo. Só que Sérgio Lima, tá? Não sei se você é um presbítero, se é um pastor, qual é o seu título religioso, certo? Isso daqui é você quem está criando, cara. Não existe esse tipo de afirmação na Bíblia. Ele está dizendo que Deus ele só trabalha de uma forma, botando uma limitação em Deus, e ele insinua, né, e que provavelmente já deve ter falado em outros discursos, que Deus ele não pode se revelar para as pessoas nos últimos dias. É como se ele tivesse com a boca fechada. Tá? Então ele só fala através das escrituras. Não tem mais revelação. Os céus se fecharam para a humanidade. Deus ele não pode mais falar para o povo. Tá? Só que isso daí é você quem está criando. Certo? E por que você cria isso? Porque no cerne da tua fé tem um negócio que foi criado por Lutero chamado Sola Escritura. Tá? Que a palavra de Deus só está na Bíblia. E não é verdade, porque a própria Bíblia ela não afirma isso. Se a gente ler João 21, 25, vai dizer que ainda há muitas outras coisas que Jesus fez que nem todos os livros da terra poderiam dar conta de toda a obra dele. Ou seja, tem coisa que Cristo fez que não está registrada na Bíblia. E é a própria Bíblia que afirma isso. Se você vê no Antigo Testamento, tem inúmeros livros, profetas, por exemplo, o livro de Asher, né? Você vai ver o profeta Natan. Ou seja, tem coisas que aconteceram, ordem de Deus, e que não está na Bíblia, certo? Então, restringir a palavra de Deus a um povo específico do Oriente Médio, né, que só aconteceu coisas ali, é colocar limites no Senhor, que as Escrituras não colocam. Aí vocês criaram isso, né? Acredita-se que por fazer uma contraposição à Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, lá, então, como a Igreja Católica tinha inúmeras crenças ali, vocês falam, não, agora é só a Escritura, vão trancar tudo aqui, mas não dá. Cristo, ele é superior a qualquer evento que aconteceu nessa terra. Jesus Cristo, ele está acima de... ele não está limitado por nenhum evento. Jesus Cristo, ele vai além da Reforma Protestante. Ele está acima de tudo. Então, sempre que alguém tentar limitar Jesus Cristo, ele vai pular para fora, porque ele não cabe nisso daí, certo? Ele é maior do que qualquer coisa que já aconteceu. Ele é maior do que a restauração da minha fé. Ele está além de tudo. Então, restringir, não, Deus fala só dessa forma aqui. Ele não fala mais com as pessoas. Não é bíblico isso. A Bíblia, ela fala a verdade. E ela não fala isso que você está dizendo. Na Bíblia não tem só a Escritura. Isso é a interpretação de vocês, certo? Grandes períodos, nós temos a revelação de Deus. Primeiro, de maneira teofânica, depois de maneira profética, e nos últimos dias, pela palavra do Filho. Tá, então, Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Hebreus vai dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então como é que ele vai mudar o método dele se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? Certo?
Se ele sempre revela os seus segredos aos seus servos profetas, como é que ele vai mudar? Ele não mudou. Deus chama profetas. E ele está chamando até hoje. Certo? Nosso argumento aos Mormons depois que isso se estabeleceu, nós temos aqui toda a voz de Deus. Nós temos tudo o que precisamos saber sobre salvação. Mas pastor, de novo, esse mesmo livro, ele fala, João 21, 25, ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, que nem todo livro daria conta, nem todo livro que existe na Terra. Então, não está certo isso que você está dizendo. Esse próprio livro que você está segurando na mão não diz isso que você está falando. Abre aí João 21, 25. Não vai abrir que é uma gravação, né? Mas se você assistir por acaso, leia João 21, 25. Não pode faltar e não pode sobrar nada disso aqui. E que isso aqui foi elaborado não por um homem, mas por muitos homens, ao longo de 1.600 anos, aproximadamente 40. Peraí, quando que nós afirmamos que o livro de Mórmon foi elaborado por um homem? Se você fizer esse tipo de afirmação, como alguns críticos afirmam, que ele teria sido elaborado por Joseph Smith, e não que Joseph Smith fez a tradução das placas do livro de Mórmon para, por meio dele, trazer o livro de Mórmon para a gente, você vai ter que lidar com todas as estruturas linguísticas que contém no livro de Mórmon, que são diferentes, né? Com quiasmos, com estruturas linguísticas, com referências que estão absurdamente além da compreensão de Joseph Smith. Você vai ter que explicar tudo isso, né? Não dá para fazer isso numa tacada só. Então, falar que a Bíblia foi elaborada por diversos homens, né? Na verdade, a Bíblia ela foi nos dada pelo Senhor, que inspirou homens a escrever, né? E que, sim, nós cremos que houve mau uso da Bíblia pelos homens, né? Houveram muitas alterações, coisas que foram tiradas, nós cremos nisso, sim, de fato. E a Bíblia, originalmente, ela é a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente, tá? E que há uma unidade de pensamento aqui nas Escrituras que nos fala tudo o que precisamos saber. Então, vamos dizer, lá no... Então, tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta e vamos ver se a Bíblia fala tudo o que você precisa saber. 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se os mortos não ressuscitam, explica pra gente o que é esse batismo pelos mortos, usando exclusivamente essa escritura ou qualquer outro versículo da Bíblia. Você não consegue fazer isso, tanto que é uma discussão no meio evangélico. Alguns vão dizer que seria a contagem entre vivos e mortos dos membros da igreja, que é uma afirmação absurda. Outros vão falar que Paulo estava usando de uma metáfora, né, que não era exatamente o que ele queria dizer, o que é um absurdo, porque ele fala claramente, e outros vão falar que ele estava fazendo referência a uma prática pagã, o que não é. Claramente, se a gente ler o texto, Paulo ele faz referência de uma prática que já existia e que era da igreja para justificar a ressurreição, para dar mais força na defesa da ressurreição. Então, esse capítulo e versículo de 1 Coríntios 15, 29 causa tormenta na mente da turma protestante por causa disso. E a Bíblia não vai explicar. Por quê? Porque a própria Bíblia afirma que a palavra de Deus ela não está limitada a isso. De novo, João 21, 25. Aliás, você que está acompanhando, leia o livro de Mórmon. Saiba por você mesmo se as coisas que ele está dizendo são verdadeiras, são boas para a tua vida. O que você faz? Sempre que aparecer uma propaganda, vinde a Cristo, conheça os missionários, sempre tem umas moças, né, que são as missionárias, ou rapazes, são os missionários, te convidando, vai lá, faz o cadastro, conheça por você mesmo. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retém o que é bom. Ou seja, você pode examinar todas as coisas. Examine o livro de Mórmon. A Bíblia não te pede de examinar as coisas. Pelo contrário, ela fala, examina tudo e retém aquilo que é bom. De xadrez, quando a agressão vem forte para cima de você,
e você devolve com uma jogada que o deixa mais preocupado ainda. Eu diria, como é que a gente coloca o Mormon em xeque? É assim. Eita, agora a gente vai ver como colocar os membros da Igreja de Jesus Cristo em xeque. Vamos lá. Mormon, em que você crê? Em alguma coisa que foi elaborada por 1.600 anos, mais de 40 pessoas, sentido único? Você prefere crer no que um homem diz e negar um princípio histórico, um princípio coeso, um princípio elaborado, inclusive, entendido por concílios inteiros, que é o perfeito, é tudo que nós precisamos saber? Haja vista os movimentos como de Westminster, em 1600, nós temos símbolos de fé, confissões de fé, nós temos... Tá, aquele divagou, mas ele falou, né? Membro de Igreja de Jesus Cristo, que é assim que a gente prefere ser chamado, no Mormon é um apelido pejorativo, né, contra a gente. O que você prefere acreditar? Eu prefiro acreditar nos dois. Não existe esse antagonismo que você está colocando aqui. A gente não antagoniza a Bíblia. A Bíblia é fundamental para a nossa fé. Tanto que eu só citei versículo bíblico aqui. Tá? E, aliás, deixa eu citar um capítulo e versículo do livro de Mormon que você pode ler, aí você pode se interessar. Moroni 10, 3 a 5. Leia, que você vai ter uma mensagem muito especial lá, tá bom? Não existe esse antagonismo que você está colocando, essa oposição. A gente afirma a Bíblia e afirma o livro de Mormon. Da onde que você tirou? Você está criando um espantalho. Não é isso que nós afirmamos. Agora, se você quer ir para um caminho certo, você pode falar, olha, eles afirmam que creem na Bíblia, mas não creem por isso, por isso, por isso. Agora, quando você cria esse antagonismo que nós não apresentamos para as pessoas, você está criando um espantalho, você fez um boneco de palha e está surrando uma coisa que não existe. Colocou lá o nome Mormon, o apelido pejorativo, Mormon, e está surrando. Só que não existe, porque não é a realidade, não é o que a gente afirma. Se não está no site da igreja, se não está nos testemunhos dos membros, não existe esse antagonismo. Eu amo a Bíblia. Rapaz, eu leio a Bíblia sempre e procuro seguir o que ela fala. A Bíblia é sagrada para nós. Ela conta o Gênesis, o início de tudo. Ela vai falar de Moisés, vai falar do ministério do Salvador Jesus Cristo. Como que eu vou negar a Bíblia na minha vida? Como é que eu não vou acompanhar ela? Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, amamos a Bíblia. Criar essa rivalidade entre o livro de Mormon e a Bíblia, isso é só propaganda negativa, é um espantalho criado e que ou o senhor aqui caiu, né, ou está fazendo uso de má fé, ou um ou outro. Se você não sabe, pode saber agora, nós não temos esse antagonismo com a Bíblia. Agora, se sabe e está falando isso, aí é complicado, né? Mas vamos lá. Nunca elaborado por uma pessoa, sempre elaborado e lapidado por inúmeras, até denominações. Qual é a verdade que você crê? Peraí, vamos lá. A igreja não recebeu revelação apenas através de Joseph Smith. Tá? Nós tivemos inúmeros profetas, apóstolos, que além de escreverem escrituras, tiveram ampla literatura. Tá? Por exemplo, você tem Jesus o Cristo, de James E. Talmage. Tá? Você tem Brigham Young, uma série de discursos. Você tem o presidente Nelson, nos dias atuais. Tem o presidente Thomas S. Monson. Então, peraí, como assim? Tá? As revelações elas não foram dadas apenas através de Joseph Smith. Então, o problema é esse. Ó, você está ainda dentro do Sola Escritura. A revelação para nós não está apenas no livro de Mormon, entende? Então, o que você projeta no livro de Mormon é o teu entendimento do Sola Escritura que você tem da Bíblia, mas para a gente não é isso. Para a gente a revelação ela acontece a todo momento. Kotamoto passa aí por fundo. O profeta que fala ordenado por Deus, aquela palavra é palavra de Deus, certo? Saindo da boca de um profeta, como sempre foi, como o Senhor sempre trabalhou. Amós 3,7 de novo, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos profetas. Então, poxa, estuda a nossa fé, pô, acompanha aí. Você crê em alguma coisa lapidada ao longo da história? Ou você vai negar tudo isso
e vai crer na palavra de um homem. Deixa eu lhe falar quem foi Joseph Smith. Eita. E lê para ele. Fala. Eu sei que é difícil, mas a agressividade do movimento Mormon Eita, somos agressivos. ter dos cristãos uma resposta à altura. Porque nós temos condições legais. Nós somos agressivos. Você nunca vai ver a gente da igreja montar uma reunião para falar mal da fé presbiteriana. A gente só quer compartilhar a mensagem do evangelho restaurado. Os missionários não vão na sua casa, pastor, para falar mal da fé presbiteriana. O que eu estou fazendo aqui nesse momento é uma resposta ao seu vídeo, tá? Para lidar com os teus erros aqui, as coisas que você falou de errado acerca da nossa fé. Mas não vou fazer vídeo, eu acho isso da fé presbiteriana. Não é o nosso modo de operar. Tá? Então é nós que somos agressivos. Você vem pra cima, senta a ripa na gente aqui, faz um vídeo e a gente que é agressivo? A resposta, entende, Caio? Esse é o ponto. Qual é a resposta que se daria a alguém que diz, a Bíblia tem isso aqui, mas aqui tem uma coisa melhor? E cadê a autoridade? E aquilo que a Bíblia diz que não pode ser acrescentado nada? Opa, vamos lá. Eu adoro quando o pastor menciona essa escritura. Tá? Vê, ele está citando o final de Apocalipse, que de fato o livro de Apocalipse vai falar que aquele que acrescentar coisas ao livro vai se ver mal com o Senhor. Mas peraí, se a gente lê Deuteronômio 4.2, vai falar a mesma coisa, basicamente, que se alguém acrescentar aquela palavra que foi dada, também vai se ver com o Senhor. Vou usar a minha linguagem aqui, tá? Então, ou seja, tanto Deuteronômio 4.2 quanto o final de Apocalipse referem-se exclusivamente àquele livro. Porque lembre-se, a Bíblia ela é um conjunto de livros. Então, se você levar do jeito que ele está falando Deuteronômio 4.2, você rasga o resto da Bíblia e acabou. Fica só de Deuteronômio para trás ali, né? Colocando na ordem que está ali os livros organizados. Não é assim, tá? E outra, quando a revelação de Apocalipse estava sendo recebida, você não tinha a Bíblia organizada como ela é hoje, o cânon junto, certo? Então, não tinha como ela estar falando da Bíblia, porque a Bíblia ainda não existia, não estava junto, estava se referindo ao livro de Apocalipse especificamente. Então, se fosse assim, Deuteronômio 4.2 ia rasgar a Bíblia, lá, dali para frente, e as escrituras de João 21:25 iriam entrar em contradição com essas aí, né? Porque Jesus falou que tem outras coisas, né? Em João vai falar que Jesus fez muitas outras coisas que não está registrado, que os livros não dariam conta. Então, peraí. Então, alguma coisa está diferente aí, né? Acho que é o seu entendimento que está errado. Então, acho que não é difícil combater a doutrina mormon. Apenas precisamos saber quem nós somos. Olha lá, ele fala em combate à nossa fé. Nós somos agressivos e ele fala em combate. Olha a palavra que ele usa. Ao saber quem nós somos, o mormon acho que fica em dificuldades. Não ficamos, cara. Não ficamos. Até gostaria de participar do seu canal, se houvesse essa oportunidade. Mas só achei curioso que você chamou a gente de agressivo, mas falando em combate, falando em tudo mais. Enfim, então, é essa a minha reação acerca desses pontos todos. E o que fica de síntese aqui para essa parte do vídeo? Conheça os missionários. Leia o livro de Mormon. Tudo isso que eu estou falando aqui é um esclarecimento, simplesmente. Tá? Em alguns pontos eu presto o meu testemunho. Mas quando você tiver contato com os missionários, você vai ganhar, além de 2 amigos para toda a vida, pessoas excelentes, amigos ou amigas, você vai receber uma mensagem maravilhosa e vai saber, por você mesmo, não pelo pastor, não pelo que eu falei, mas por você mesmo, se o que nós falamos é a mensagem de Cristo para esses últimos dias ou não. Nada é melhor do que a escritura de 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retém o que é bom. Faz o exame. Recebe os missionários na tua casa, você vai ser abençoado. Como eu disse outro dia no debate com o pastor Paulo Romero, faz o LM, lê o livro de Mormon,
que você vai poder ter uma experiência maravilhosa, assim como eu tive. É um livro abençoado, maravilhoso, que testifica do pé à ponta do Salvador Jesus Cristo. É o tempo inteiro testemunho do nosso Redentor e do quanto ele é maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Não deixe de fazer parte do clube de membros. É fundamental para que esse canal continue respirando. Conto contigo. Não me deixa sozinho nessa. Teremos aparições aí, tem muita coisa para fazer nessa internet. Você vai ver eu rodando para todo lado. E você que é membro do canal, eu vou honrar teu nome indo em todo buraco para a gente falar da igreja e esclarecer aquilo que for possível, jogar a luz em cima. Muito bem? Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica agora com a capa do vídeo anterior aqui do canal. Até mais.